De volta com o Jornal do Dia, e a governadora Fátima Bezerra, do PT, foi reeleita com mais de 1 milhão de votos no Rio Grande do Norte. E é com ela que a gente conversa agora. Boa tarde, governadora. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Dia. Em primeiro lugar, parabéns pela sua vitória mais uma vez. Bom, boa tarde, Micarla, a todos e todas que estão nos acompanhando. E obrigada, né? De fato, uma vitória emocionante, né, Micarla? De repente, ser reeleita já no primeiro turno, com mais de 1 milhão de votos, né? Isso aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade de nos dedicar, mais ainda nos próximos 4 anos, a trabalhar mais ainda em prol do desenvolvimento, em prol da cidadania do povo do Rio Grande do Norte. Eu queria começar, inclusive, governadora, te fazendo o seguinte questionamento. Muita gente, quando no início desse ano, quando ainda era lançada a sua, vamos assim dizer, pré-candidatura ao governo do estado, muita gente desconfiava, falava não vai dar. Não vai dar porque o PT, ele chega só até um determinado ponto, e o que aconteceu com Fátima lá há 4 anos atrás foi algo que aconteceu assim, que não vai acontecer Sim. de novo. E de repente você foi fazendo as costuras necessárias e conseguiu se consagrar, né, num primeiro turno, que é uma coisa muito difícil de acontecer aqui no Rio Grande do Norte. Como foi, nesse caso, como foi essa costura? De onde foi que realmente você acredita que foi o pulo do gato? Aonde foi que você conquistou essa vitória? Veja bem, Micarla, claro que a aliança que nós fizemos foi importante nessa frente mais ampla, inspirados, inclusive, no movimento feito pelo presidente Lula no plano nacional, e que nós vamos fortalecer mais ainda agora, né, no segundo turno, porque me permita dizer, a eleição não acabou ainda, né? Nós temos uma eleição muito decisiva para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste e o Brasil, que é a eleição presidencial. Daí nós já estarmos retomando essa campanha. Eu quero inclusive falar sobre isso, que nós vamos botar o bloco na rua para eleger Lula presidente já a partir desta quinta-feira em Natal. Mas voltando para cá, fizemos aquela aliança que se revelou importante. E a aliança mais importante foi com o povo. Sabe o que eu acho, Micarla? À medida que ia se desenrolando a campanha, você viu aquele giro das caravanas que eu fiz. Você sabe que meu perfil sempre foi um perfil, né, do contato direto com a população, né? Então, à medida que a campanha ia se desenrolando, à medida, inclusive, que nós tivemos a oportunidade de mostrar no nosso programa eleitoral como a gente tinha pegado o Estado e como a gente tinha trabalhado para tirar o Estado exatamente do buraco, isso foi crescendo dentro da população esse sentimento de que o reconhecimento de que houve um esforço grande por parte do nosso governo, no sentido, repito, de tirar o Estado do buraco em que eu recebi. Destroçado, porque nós estávamos falando de um Estado, Micarla, que sequer calendário de pagamento existia. Nós estávamos falando de um Estado que só de folha atrasada deixou uma dívida de R$1 bilhão. Um Estado que tinha perdido competitividade, atratividade. O governo, à época, funcionava como uma espécie de uma âncora, puxando a economia para baixo. Porque, de um lado, quando você não garante o pagamento do servidor, você está desrespeitando um direito sagrado do servidor. E, ao mesmo tempo, você sabe o impacto que tem para fomentar a economia local, principalmente o setor de serviços e comércio. Some a outras heranças que nós recebemos, como a qualidade das nossas estradas, de uma precariedade imensa. O colapso no SUS também, o caos na segurança pública. Até 2018, o Rio Grande do Norte aparecia como o estado mais violento do Brasil. E no meio disso tudo, né, ainda veio uma pandemia com efeitos devastadores. Mas passado esse período, o que foi que a população avaliou? Avaliou sem falsa modéstia que a professora conseguiu fazer o dever de casa. Montou uma equipe competente, preparada, portanto,
organizando as finanças, pondo ordem dentro de casa. Não é assim que a gente faz? Inclusive estabelecendo prioridades. Qual foi a prioridade, Micaela? Primeiro, respeito aos servidores. Primeiro, no meu governo, vocês nunca terão atraso de salário. E eu vou quitar as dívidas que nós herdamos. E conseguimos fazer isso, né? Quitamos aquelas dívidas mais urgentes, inclusive com fornecedores também. Conseguimos, graças a Deus, fazer investimentos na segurança pública. O Rio Grande do Norte não aparece mais como o estado mais violento do Brasil. Pelo contrário, o Rio Grande do Norte hoje aparece como o segundo estado que está conseguindo reduzir os índices de criminalidade e de homicídio. E isso não foi mágica. Isso foi, por exemplo, foco, determinação da governadora. Destravamos concursos, realizamos concursos. Nós estamos recompondo de maneira gradativa ou efetiva com mais de 1.300 policiais, com polícia penal, com servidores do ITEP. Agora, até novembro, Micaela, vou nomear cerca de 400 novos agentes para a Polícia Civil, abrir as delegacias de atendimento às mulheres vítimas de violência em 7 cidades e fortalecer as estruturas da Polícia Civil. Por exemplo, no campo da pandemia, me permita aqui rapidamente. Isso que eu ia te perguntar agora. Muito se bateu no seu governo em relação ao trabalho feito durante a pandemia, de que a senhora teria optado por aparelhar as UTIs já existentes e não criar novos hospitais de campanha. Hoje, olhando esses números, a senhora acha que a população aprovou o que a senhora fez através do seu governo em relação à pandemia? Aprovou, Micaela. E sabe uma das coisas que me emociona muito, né? Durante todo esse período, eu escutei várias vezes, de jovem, de um idoso, de uma idosa, dizer para mim o seguinte: governadora, eu agradeço a Deus todo dia de ter tido a senhora nesse período mais difícil que nós vivemos, que foi essa pandemia. Porque, veja bem, o SUS ali colapsado, a insuficiência de leitos de UTI. Mossoró, Micaela, só tinha 9 leitos de UTI. A Sul não tinha nenhum leito de UTI. Aqui em Natal, a insuficiência de leitos de UTI. Os leitos de UTI, por exemplo, lá do Hospital Maria Alice, estavam travados há quase 3 anos, né? E some-se a isso a infelicidade que o Brasil teve de enfrentar uma pandemia tendo o pior presidente da história, que negou a ciência, Micaela, que demorou a comprar vacina, que debochou dos pacientes com Covid, que incentivava a aglomeração. Isso foi muito doloroso. Essa lentidão na compra de vacinas, inclusive receitando remédio que não tem eficácia para a pandemia, custou a vida de muitos irmãos e irmãos nossos. Mas aqui no Rio Grande do Norte, a gente ali, com a equipe, graças a Deus, conseguimos investir. Foram 856 leitos de UTI, contratei 5.500 profissionais da saúde, dos quais 2.800 hoje estão efetivados nos quadros, no quadro da saúde. Ao invés de hospital de campanha, fui equipar os hospitais regionais, Micaela. Está lá o Tarcísio Maia. Nós instalamos mais 20 leitos de UTI que ficaram como legado para a população. Vá lá em Açu, lá no hospital Nelson Inácio, lá em Açu, lá eu levei 10 leitos de UTI, o governo levou, e ficaram como legado. Aqui em Natal, o João Machado, nós implantamos 50 leitos. Aqui em Natal e na região metropolitana, nós conseguimos adicionar a mais, que ficaram como legado agora, pós-pandemia, cerca de 50 leitos. E o que eu quero aqui dizer para a população é que essa é uma área que nós vamos avançar e muito, porque nós precisamos melhorar e muito ainda o atendimento à saúde da população. Micaela, nós vamos implantar as policlínicas. É um sonho que eu tenho. E não vou esperar pelo próximo mandato, não. Já vou começar agora. São 6. A primeira vai ser Caicó. Você que é mulher sabe o que é que significa a policlínica. É a consulta, é o exame especializado. Imagina o quanto isso vai contribuir para melhorar o atendimento à saúde da nossa população. Caicó já começa no segundo semestre, depois tem Açu, tem Pau dos Ferros.
E o programa estadual de mais cirurgias, que a pandemia impactou muito esse programa, porque em decorrência da gravidade da pandemia, você sabe que as cirurgias tiveram que ser suspensas e só podia ser realizada as chamadas cirurgias de urgência. Nós retomamos o programa estadual de cirurgias com um detalhe. Hoje nós estamos fazendo cirurgias em vários hospitais nossos. Sabe por quê? Porque levamos tomógrafo para lá, porque levamos o raio-x, porque estamos equipando esses hospitais para que eles tenham condições, né, do ponto de vista da avaliação diagnóstica, realizar cirurgias e avançar no atendimento da população. De forma que eu quero aqui dizer para você, nós vamos continuar investindo na saúde. E aí, se Deus quiser, nós vamos ter Lula presidente. Compromisso que Lula tem de fortalecimento do SUS. Nós vamos investir, Micala, como? Dando continuidade à reforma. São 30 milhões que nós vamos investir, desde o Tarcísio Maia e vários outros hospitais regionais, as policlínicas. Nós vamos botar para funcionar até o final do ano o Hospital da Mulher. Eu quero lhe convidar para você ir conhecer o Hospital da Mulher em Mossoró. Vai ser uma das mais belas conquistas em matéria de atendimento humanizado à saúde da mulher do Rio Grande do Norte, que vai ser o Hospital da Mulher lá em Mossoró. Governadora... 163 leitos, Micala. Então, assim, só para fechar, qual é o sentimento que eu tenho? O sentimento que eu tenho é que a maioria do povo do Rio Grande do Norte reconheceu sinceridade nas nossas palavras, reconheceu que esse é um governo honesto, simplicidade, mais competente, espírito público, e que conseguiu tirar o Estado do buraco, organizando as finanças, quitando as dívidas mais urgentes, recuperando já a capacidade de investimento para, no próximo mandato, a gente avançar na infraestrutura, na recuperação das estradas, obras e fortalecer cada vez mais as políticas sociais, inclusive no campo da educação. Governadora, eu já entrevistei a senhora algumas vezes aqui no Jornal do Dia esse ano. Mas eu confesso, né, que eu não sei se as pessoas estão conseguindo sentir isso em casa. Mas eu que estou aqui, diante da senhora, assim, olhando, olho no olho, eu nunca te vi de uma forma tão feliz e tão relaxada mesmo. Parece que tinha um peso e que foi arrancado. Eu quero saber o seguinte, a população do Rio Grande do Norte, agora, o que pode esperar desse segundo mandato de Fátima Bezerra? Primeiro, dedicação maior ainda. Os próximos 4 anos da minha vida, eu quero me dedicar mais ainda ao povo do Rio Grande do Norte. Repito, nós conseguimos arrumar a casa, nós estamos recuperando a capacidade de investimento, nós vamos fazer um grande programa de recuperação das nossas estradas. Para tanto, eu já tenho uma carteira com mais de 30 projetos executivos prontos. Por exemplo, dar continuidade à estrada da produção, lá de Lagoa Nova. Por exemplo, a estrada do Melão. Ou seja, são mais de 30 estradas. E quem está falando isso é quem teve a competência de pegar o governo cidadão e entregar 9 estradas. Porque o governo anterior tinha o dinheiro escutando a conversa, mas foram tão incompetentes e tão negligentes que não entregaram uma estrada. Nós entregamos 9. E vamos entregar a última, que é a 233, mais de 40 quilômetros, ali que liga a 304 até a 226, passando por Paraú, Triunfo. Aquela é uma rodovia muito importante, 75 milhões, vai ser padrão BR. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos com a carteira já com mais de 30 projetos executivos, nós vamos ter da própria Fonte 100 recursos para investir nessa área, porque se eu economizei R$1 bilhão para pagar a dívida só do funcionalismo, eu vou ter R$1 bilhão a mais no próximo mandato para investimentos. E, evidentemente, que também vou em busca de financiamento. O que eu quero dizer ao povo do Rio Grande do Norte, que um foco que nós vamos dar na recuperação das nossas estradas. Primeiro, por respeito às pessoas, segurança para as pessoas e pelo que isso significa para fomentar a economia e desenvolver o turismo, porque é muito importante a questão do turismo. A questão do turismo, por exemplo, né, nós vamos lutar para destravar a questão da relicitação do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante.
O governo que está aí totalmente omisso. Esse aeroporto não é um aeroporto qualquer, é um dos principais equipamentos, considerando a importância que tem o turismo para o nosso estado. Com Lula presidente, se Deus quiser, nós vamos destravar esse processo para avançar. Então, assim, Micarla, recuperação da capacidade de investimento, fortalecer as políticas sociais. Eu quero dizer ao povo do Rio Grande do Norte que a segurança continuará sendo uma prioridade permanente do nosso governo. Nós vamos continuar avançando, nomeando mais policiais, mais valorização e mais investimentos. Inteligência, tecnologia, equipamentos. Saúde, já mencionei aqui. E educação, me permita rapidamente. Educação, aí tem um compromisso de fé, de vida. A educação foi duramente afetada em função do contexto da pandemia. Foram 2 anos sem funcionamento no Brasil e pelo mundo afora. Isso afetou demais o processo de ensino-aprendizagem, porque nós tínhamos muitas crianças que não tinham internet dentro de casa e não teve acesso ao ensino remoto. Eu quero dizer ao povo do Rio Grande do Norte que nós vamos dar uma atenção especial e não vou esperar o próximo mandato não, já comecei. Escola conectada. Você vai ver junto comigo aí 615 escolas da rede estadual, todas conectadas. Para tanto, já comecei a entregar os notebooks aos professores. Os estudantes, Micarla, vão ter os tablets e o sinal de internet. Mas não é só isso. Os institutos estaduais de educação, como eu sonho com isso. Eu que tive a oportunidade, junto com o presidente Lula, de trazer 19 institutos federais para o Rio Grande do Norte, estou agora construindo os institutos estaduais, para levar a educação do Rio Grande do Norte a um novo patamar. A educação em tempo integral, fundamental. Nós vamos ampliar a educação em tempo integral. Vamos adicionar cada ano mais 58 escolas, porque quanto mais tempo esse jovem passar na escola, melhor condição ele tem de desenvolver no seu processo de ensino, aprendizagem. E, para tanto, nós vamos contar com um MEC parceiro, não o Ministério da Educação, do desgoverno dessa tragédia que é o governo Bolsonaro. O Ministério da Educação que abandonou os estados e municípios. Com Lula, nós vamos ter um MEC proativo. Então, assim, Micarla, esse é o caminho que nós vamos trilhar, associado a uma coisa que é fundamental, que é dizer aos empresários do Rio Grande do Norte, aos investidores, que nós vamos cada vez mais melhorar o ambiente de negócios. Porque quem gera emprego é a iniciativa privada. Durante esses 4 anos, graças a Deus, conseguimos ter um relacionamento institucional transparente, respeitoso, virtuoso, com todas as entidades representativas do setor empresarial do meu estado. Estão eles aí para dar o testemunho. Veja, nós tínhamos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa que não tínhamos, hoje tem. E nós vamos avançar, porque essa lei é uma alavanca para promover a geração de emprego no Rio Grande do Norte. Nós temos a nova lei do gás, a lei mais moderna do país. E essa lei é fundamental para alavancar a retomada das atividades do petróleo e gás no Rio Grande do Norte. E as energias renováveis. Micarla, o Rio Grande do Norte continua líder em energia renovável. É o maior produtor a nível nacional. E agora o Rio Grande do Norte se prepara para exercer um novo protagonismo, que é a energia eólica offshore, energia no mar. Você sabia que o Rio Grande do Norte está cotado para ser o primeiro estado do Brasil a ter a energia eólica no mar? Por isso que a governadora teve exatamente o cuidado e a competência de convocar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Temos desenvolvido o projeto que é o Porto Indústria Verde. Agora mesmo a SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esteve na Alemanha, já tratando de parcerias. Amanhã eu vou estar com a Neoenergia, que está assinando um contrato com o governo, parceria da universidade, sabe para quê? Para a gente desenvolver uma planta piloto de hidrogênio verde no Rio Grande do Norte. Só para explicar ao telespectador o que é esse Porto Indústria Verde. Isso vai revolucionar o Rio Grande do Norte. Significa um porto que vai ser feito voltado principalmente para energia eólica no mar. Ele vai exportar aquela energia que é gerada através
da eólica, somado o hidrogênio verde. E com isso, os estudos apontam que o Rio Grande do Norte tem uma capacidade de produzir essa energia eólica equivalente a 140 gigawatts. Sabe o que é que isso significa, Micarla? 10 a 12 hidrelétricas de Itaipu. E o governo está fazendo o seu papel. Está fazendo o seu papel para que a gente possa avançar. Isso será uma parceria público-privado. Então, assim, Micarla, é com esse sentimento, eu estou otimista mesmo. É por isso que eu disse que quando a senhora chegou aqui, né, já está aí, parece que está realmente, arrancou um peso nas costas e está olhando para frente. Mas, governadora, a gente vai ter que dar um tempinho aqui, que o nosso tempo já esgotou totalmente. Não, eu sei. A gente vai agora para o YouTube da TV Ponta Negra, porque agora eu vou conversar com a senhora sobre um tema que a senhora também gosta, que é a política, que é a eleição. Claro. Então eu quero convidar agora você que está nos assistindo aqui no Jornal do Dia, vai agora lá no YouTube da TV Ponta Negra, que essa entrevista continua lá. Eu vou fazer, só para você, né, um spoiler aqui. Eu quero começar perguntando o seguinte, governadora, para fazer essa composição partidária, a senhora trouxe Walter Alves para o seu lado. O seu candidato ao Senado, que não foi eleito, Carlos Eduardo, ele tem uma frase muito, que até hoje ecoa, que é vice é vice. Eu quero saber da senhora, nesse caso de Valtinho ser o seu vice, ele vai trabalhar, ele vai estar ao lado? Ou ele é só um vice que é vice? Espera aí que a senhora não vai me responder agora não. A gente continua no YouTube da TV Ponta Negra e eu espero você. Só tempo de dar um golinho na água. Estamos aqui com a governadora reeleita Fátima Bezerra e você pode aproveitar que você está aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E aí, né? E já nos seguir e também acionar o sininho para todas as vezes que a gente tiver conteúdo interessante, o YouTube vai e te chama. E eu fiz a seguinte pergunta à governadora. Governadora, afinal de contas, né, o seu candidato ao Senado, Carlos Eduardo, ele tem uma frase que ficou muito célebre, que falava vice é vice. Mas nesse caso, Valtinho do seu lado, Walter Alves, ele vai ser só um vice ou ele vai ter realmente uma participação no seu governo? Com certeza, Walter vai contribuir, e muito, está entendendo, nesse segundo mandato, na perspectiva de que a gente possa avançar cada vez mais. Veja, a forma como eu lido com a vice ficou muito clara nesse primeiro mandato. Eu tive a alegria, a felicidade de ter Antenor Roberto, procurador do Estado, como companheiro, né, na condição de vice-governador. Exerceu um papel muito importante, tem me ajudado demais, inclusive nessa área de segurança pública. Foi ele quem coordenou todo o debate acerca do plano estadual de segurança pública. Walter, veja bem, deputado estadual, deputado federal, portanto, tem todas as condições de, na condição de vice-governador, sob a liderança da governadora, dar a sua importante contribuição, Micarla, com certeza. E no caso do candidato Carlos Eduardo, que foi derrotado, a senhora imagina trazê-lo para o seu governo? Já conversaram a respeito disso ou não? Veja, primeiro eu quero aqui destacar o papel importante que Carlos Eduardo teve enquanto nosso aliado nessa luta, né? Felizmente, o povo do Rio Grande do Norte fez outra opção, cabe a gente exatamente respeitar. O PDT, que é o partido de Carlos Eduardo, continua conosco, inclusive acaba de declarar apoio ao presidente Lula. Isso para nós é muito importante. Agora, quanto à questão, Micarla, de participação de governo, eu não vou tratar desse assunto agora, né? Eu tenho um mandato em curso até o dia 31 de dezembro. Nós temos um foco agora que é cuidar da eleição do Lula, claro, sem descuidar da gestão, né? Isso para nós é prioritário. Lula vai ganhar essas eleições, eu não tenho nenhuma dúvida, é uma eleição dura, disputadíssima, mas Lula vai ganhar. Aliás, quero aqui até aproveitar, em primeira mão, para dizer aqui para você que a gente já está botando o bloco na rua,
que é nessa quinta-feira, fazendo uma grande plenária aqui em Natal. Onde que vai acontecer, governadora? Provavelmente ali na área da Zona Sul, certo? Vai ser uma grande plenária, nós já estamos conversando com os prefeitos, os partidos políticos já estão tomando todas as providências, as lideranças políticas, os prefeitos, vereadores, os candidatos e candidatas, quem for eleitos, quem não for eleito. O fato é que nós queremos fazer aqui no Rio Grande do Norte uma frente ampla. Essa é a ideia, uma frente ampla pelo bem do Rio Grande do Norte, pelo bem do Brasil, na defesa da democracia e contra toda e qualquer ameaça de autoritarismo, de obscurantismo, que representa exatamente o governo Bolsonaro. Então, esse é o foco nesse momento. O governo, no momento oportuno, nós vamos tratar dessa questão da participação do governo, lembrando daquela máxima que eu já disse a você, que tem uma coisa que eu não abro mão de maneira nenhuma, que é o preparo técnico, que é a sensibilidade do ponto de vista social, que é a conduta ilibada, honestidade, espírito público e vontade de servir ao povo do Rio Grande do Norte. Governador, em relação à nova composição da Assembleia Legislativa, como é que a senhora recebeu essa nova composição? Veja, a federação integrada pelo PT, PV e PCdoB, nós elegemos 6 deputados, dos quais 3 do PT. Aliás, o PT sai muito fortalecido dessas eleições. Elege a governadora no primeiro turno, elege a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte, que é Natália, e elegeu o companheiro deputado Fernando Mineiro. E ampliou pela primeira vez, né, elege 3 parlamentares no plano estadual, reelegendo Isolda, Francisco e trazendo exatamente Divaneide. Nós tivemos também a eleição dos nossos aliados, o deputado Kleber, que já esteve comigo hoje, o deputado doutor Bernardo, né? Nós tivemos também o deputado Ezequiel, com uma belíssima votação, o deputado Ezequiel, que é presidente da casa, que é nosso aliado. Nós tivemos ainda na federação o deputado George, a deputada Eudiane, o deputado Hermano. E assim, Micala, respondendo muito seguramente, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter um diálogo como sempre tivemos com a Assembleia Legislativa. Construir a nossa maioria lá dentro, de uma forma, através de um diálogo institucional, pactuando aquilo que precisa ser pactuado, levando em consideração os interesses do povo do Rio Grande do Norte. Eu não tenho dificuldade com a Assembleia, diálogo aberto, franco, transparente, responsável e republicano. É assim que nós vamos agir. E até já adianto para você a bancada federal. Isso que eu ia perguntar, em relação à bancada federal, porque o PT elegeu 2, mas o PL 4 exato. E a União Brasil 2. Hoje mesmo recebi o telefonema, por exemplo, do deputado Benes, me parabenizando pela vitória, o senador José Agripino, que é o presidente da União Brasil aqui também, me parabenizando pela vitória, desejando boa sorte. Ou seja, independente das diferenças políticas, o que tem que prevalecer é um ambiente civilizado, né? Porque, veja bem, do mesmo modo que eu sou a governadora hoje reeleita de quem votou em mim, quem não votou em mim, igualmente é o representante que se elege para o legislativo, seja estadual ou federal, né? Ele é o representante, está ali para defender os interesses do povo do Rio Grande do Norte. Então é assim exatamente que nós vamos agir. Diálogo institucional, onde o que vai estar na mesa é os interesses do Rio Grande do Norte. E você me conhece, sabe que eu bato todas as portas, sempre que tiver em debate a agenda em defesa do Rio Grande do Norte. Agora, é claro que nós estamos trabalhando, e volto a dizer, eu tenho mais do que esperança, muita confiança, que Lula vai sair vitorioso. Veja bem, Lula saiu das eleições com mais de 48% de intenções de voto, 6 milhões a mais. E eu tenho muita confiança mesmo que o Nordeste não só vai manter a votação de Lula, como vai ampliar. Nós vamos ampliar no Sudeste e, enfim, e ao final, se Deus quiser, sairemos vitoriosos. E eu acho que a população do Rio Grande do Norte faz essa avaliação de que, fato, governadora, o melhor para o Rio Grande do Norte e para o Nordeste é Lula,
está entendendo, presidente novamente, e o melhor exatamente para o Brasil. Mas eu quero deixar essa mensagem aqui, a mensagem do diálogo, sabe, Micarla? Esse é o diálogo, é um governo que tem portas abertas, é o diálogo com os servidores, é o diálogo com os trabalhadores, é o diálogo com o empresariado, é o diálogo com a sociedade, e esse diálogo pautado pela transparência, pela seriedade, pelo espírito público, buscando convergências, olhando para aquilo que é o meu papel, a minha missão, é cuidar do povo do Rio Grande do Norte. E cuidar do povo do Rio Grande do Norte, repito, é avançar num projeto de desenvolvimento sustentável em curso, para trazer mais emprego. É o combate à fome. Se Deus quiser, com o presidente Lula, nós vamos avançar. É mais cidadania, fortalecer as políticas sociais, principalmente naquelas áreas mais básicas, que é segurança, que é educação, que é saúde, avançar na assistência social e, repito, tá entendendo? Tornar esse Estado, que é tão rico, tá entendendo? Tem tanta riqueza, petróleo, gás, sal, energias renováveis. O Rio Grande do Norte, participando desse momento contemporâneo, que é a chamada transição energética. O que é isso, meu amigo? É substituição do combustível fóssil pela chamada energia limpa. E olha que orgulho me dá governar um Estado que é líder na produção de energia renovável e que vai continuar essa liderança, agora avançando para a energia eólica offshore. Então, eu acho que é disso que se trata, Micarla. É um projeto de desenvolvimento, está entendendo? Sustentável, que traga felicidade para o nosso povo. Governadora Fátima Bezerra, quero agradecer pela sua participação, até porque, né, a gente sabe que a senhora ainda deve estar muito cansada, né, apesar de estar muito feliz, mas está muito cansada e abriu espaço aí na sua agenda para vir conversar com a gente aqui na TV Ponta Negra. Então, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, parabéns pela sua vitória, sucesso na sua gestão, porque todas as vezes que a gente deseja sucesso para a gestão de um governante, a gente está desejando sucesso para a gente, e uma né? mulher, porque estamos, né? Somos potiguares e a gente realmente precisa que a sua gestão dê certo. Micarla. Obrigada, governadora. Eu agradeço a você, Micarla, e mais uma vez toda a minha imensa gratidão ao povo do Rio Grande do Norte, e quero já dizer ao pessoal que o Bloco da Rua Pró-Lula começa quinta-feira em Natal, sexta-feira em Mossoró e sábado Açu, aliás, sexta-feira Açu e Mossoró. Ele vai estar aqui ou não? E no sábado, eu estou dando a agenda para você em primeira mão. Ah, tá. Mas ele vai estar aqui? Não. Agora vai ser com a presença da governadora reeleita, dos nossos aliados, etc. e tal, nossos parlamentares eleitos e os nossos aliados. Né? Então, em primeira mão, quinta-feira... Quinta-feira, Natal. Grande plenária aqui em Natal. Aí depois de Natal, na sexta? Aí na sexta nós vamos para Açu e Mossoró. E no sábado Currais Novos e Caicó. 27 dias aí para, se Deus quiser, a gente fortalecer essa luta para fazer o Brasil feliz de novo, se Deus quiser. Obrigada, governadora Fátima Bezerra. E agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete realizada no pontanegranews.com.br, que hoje a gente perguntou se você realiza autoexame e faz mamografia para prevenção do câncer de mama, e 66,67% responderam que sim, 33,33% responderam que não. E a gente vai ficando por aqui. Outras notícias no Jornal do Dia, segunda edição, com Georgia Nery às 7h20 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. E você pode acompanhar ou rever toda a nossa programação, inclusive essa entrevista com a governadora Fátima Bezerra, aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Você, obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, fica com Deus e amanhã a gente se encontra logo após Patrulha. Espero você.